Olá, bem-vindos a mais um episódio do Foco Jurídico, um podcast produzido pelo Vilemora Amaral Advogados. A gente começa hoje nosso segundo capítulo da primeira temporada do programa e a gente vai continuar falando sobre a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto específico dentro da recuperação judicial, que é o plano de recuperação. Com a reforma, agora tem a possibilidade da apresentação de um plano pelos credores, que é o plano de recuperação judicial alternativo. Antes da reforma, o único que poderia desenhar e apresentar esse plano era a recuperanda, que é a maior interessada em reparar as dívidas da empresa. Bom, para falar então sobre esse assunto com a gente, eu convido mais uma vez o Vitor Lopes e o Fernando Lima do Amaral, são os nossos sócios de reestruturação do Vilemora Amaral. Bem-vindo mais uma vez, Vitor. Obrigado, Sibélia, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês mais uma vez nessa oportunidade aí agora sobre planos alternativos, né? Quem segue aqui com a gente também é o Fernando. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Oi, Sibeli, oi, Vitor. Prazer estar com vocês aqui discutindo sobre esse tema, que é um mecanismo novo na nossa lei, então vai ser bastante interessante esse episódio. Vitor, você explica então um pouco pra gente como que a reforma alterou a relação do plano da recuperação judicial? Interessante pergunta, Sibeli. Na verdade, esse novo instituto do plano alternativo, ele vem como forma de quebrar a legitimidade que até então era vigente, a legitimidade exclusiva que era até então vigente pela empresa em crise, de propor planos alternativos, planos de recuperação judicial. Então, à luz de determinadas condições, que a gente vai falar um pouco mais à frente, os credores, a comunidade de credores sob determinados quóruns, vai passar a ser autorizada a propor planos alternativos, a propor um plano alternativo visando a recuperação da empresa. Vislumbro essa possibilidade, esse novo mecanismo e essa nova possibilidade como uma interessante ferramenta para equalizar o poder das partes em prol da efetivação de um processo de negociação mais equilibrado e justo. Digo isso porque a mera possibilidade, o mero potencial do gatilho ser ativado num processo de reestruturação, num processo concursal de reestruturação, vai fazer com que, na minha visão, a empresa em crise, de posse dessa informação ex ante, se sinta incentivada a propor um plano de recuperação judicial mais atrativo para a comunidade de credores. Obviamente, sempre, né, equilibrando os interesses em jogo, que é a sua efetiva recuperação, sem, obviamente, deixar de contemplar a proteção adequada ao crédito dos credores, né? A gente sabe muito bem que os processos concursais de reestruturação são processos de sacrifício, onde ambas as partes, tanto o devedor quanto a comunidade de credores, terão que fazer sacrifícios aos seus direitos previamente regidos por negócios jurídicos. De maneira que eu vejo como positiva a introdução desse novo mecanismo legal que, enfim, foi muito incentivado do direito americano, onde os credores podem propor planos alternativos também à luz de determinados requisitos. Mas eu vejo como bastante salutar. Eu acho que a grande ideia, a grande teleologia desse instituto é reequilibrar o poder das partes no processo de recuperação judicial. Como ele vai se dar na prática, realmente isso a gente vai discutir aqui um pouco algumas questões, né, que provavelmente vão se manifestar aí no seio da jurisprudência e da doutrina por conta das normas jurídicas que regulamentam esse instituto, mas no geral a ideia me parece muito boa. Certo, então vamos lá. Já que você falou na prática, vamos tentar pensar então como que isso aconteceria.
Então o credor pode simplesmente ir lá, não concordou com o plano que foi oferecido pela recuperanda e apresenta um novo. E aí, como funciona? A recuperanda ela é obrigada a aceitar esse plano dos credores? Como que fica isso? Vamos lá, Cibele. A recuperanda continua tendo a prerrogativa de apresentar o plano, tá? E só em determinadas circunstâncias que o credor vai poder apresentar o plano alternativo. São dois grandes caminhos. O primeiro é, se a recuperanda não apresentar o plano dentro do prazo legal, que é dentro do stay period, abre para os credores a possibilidade de apresentar o plano de recuperação judicial pelos credores. Eu acho que vai ser muito incomum essa hipótese. A gente advoga aqui em recuperação judicial há muitos anos e é super raro uma recuperanda não apresentar o seu plano de recuperação judicial dentro do prazo. Tá? A segunda hipótese, que vai ser a mais comum, é quando ela apresenta o plano de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial é rejeitado pelos credores, antes da reforma iria direto para uma falência. Agora, quando é rejeitado pelos credores, vai abrir uma etapa de possibilidade de apresentação de plano de recuperação judicial pelos credores. E eu vou lá, vamos destrinchar essa etapa aqui, porque ela dá para dividir em 3 momentos. O primeiro momento é o seguinte: os credores votaram contra o plano de recuperação judicial da recuperanda. Vai ser colocado em votação na mesma Assembleia Geral de Credores se os credores querem apresentar um plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias. Tá? Essa votação tem que ser feita por quórum de maioria simples pelos credores presentes. Tá bom? Então, se for aprovado, se os credores manifestarem seu interesse em apresentar um plano de recuperação judicial, então vai ser aprovado nesse quórum de maioria simples e eles vão ter o prazo de 30 dias para apresentar um plano de recuperação judicial feito por eles, credores. Que vai ser uma tarefa árdua, né? Esse plano, quando for apresentado, vai ter um segundo requisito, né? Quando ele for apresentado, tem que ter um apoio por escrito de 25% dos credores submetidos à recuperação judicial ou 35% dos credores presentes na Assembleia Geral de Credores anterior. Tá? Então, vai ter que ter uma coisa ou outra. Quando for apresentado o plano, vai ter que ter o apoio por escrito de uma parte substancial dos credores, que vai ser também uma tarefa bastante árdua de se conseguir. Apresentando esse plano com o apoio de 25% dos credores ou 35% dos credores presentes, então vai ser colocado em votação, uma votação normal pelo artigo 45, tá? Vai ter toda essa via crucis aí para os credores conseguirem apresentar seus planos de recuperação judicial. Aí, quanto à sua pergunta final, se a recuperanda tem que aceitar esse plano, nós entendemos que sim, não tem nenhuma previsão na lei que ela teria que concordar também com este plano, tá? Então, uma vez apresentado pelos credores, tendo todos os requisitos preenchidos, alguns requisitos também de cunho material, que o Vitor vai expor em seguida, o plano vai estar aprovado. Muito bem colocado o que você acabou de falar, em termos de procedimento, e algo curioso que denota também uma certa perplexidade para que a gente aqui, os operadores do direito, a comunidade jurídica de uma maneira geral vai se deparar para extrair toda a potencialidade desse novo instituto, com relação aos requisitos materiais, né, do plano alternativo. O primeiro, né, a lei diz lá claramente que ele não pode impor maiores sacrifícios ao devedor, aos credores, do que ele obteria na falência. Que é basicamente a questão lá da Best Interest of Creditors, né? Aquela regra do direito norte-americano, que basicamente diz que um plano de recuperação judicial não pode impor maiores sacrifícios do que aos credores do que aquele que ele obteria na falência. Isso é bastante complicado, você fazer essa importação acrítica desse instituto para o direito brasileiro, na minha visão, porque lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, lá o juiz pode realmente, ele detém uma certa discricionariedade
para aprovar o plano goela abaixo, né, digamos assim, ou mesmo contra a aprovação dos credores. Aqui no direito brasileiro, o juiz não detém essa discricionariedade. A questão da viabilidade econômica da companhia, análise da viabilidade econômica-financeira de um plano de recuperação judicial, por toda a sistemática da Lei 11.101, é de prerrogativa dos credores. Então, me parece que você trazer essa regra de direito material americano e importar acriticamente para o nosso instituto, ela vai ficar meio que de aplicação duvidosa aqui na prática, porque a gente sabe muito bem que os juízes não têm essa capacitação técnica para avaliar avaliar economicamente planos de recuperação judicial. Então você pega num cenário, por exemplo, onde as empresas têm ativos extremamente voláteis, como é que o juiz vai poder fazer essa apreciação no caso concreto, se um plano alternativo impõe sacrifícios menores ou maiores do que seriam obtidos em falência? Então, isso o preenchimento desse requisito na prática em planos alternativos vai me parecer muito complexo e vai acabar suscitando diversas discussões no âmbito que a jurisprudência vai ter que decidir. Advogados habilidosos, tanto da parte dos credores quanto das empresas em crise, vão poder manipular, no caso concreto e à luz das circunstâncias do caso concreto, o preenchimento ou não desse requisito. Então, eu vejo com um certo grau de preocupação trazer essa regra para o direito brasileiro, tá? De maneira crítica. Uma outra questão que aí eu vejo assim, o Fernando muito bem já colocou, né, que o plano alternativo tem que ser apresentado dentro de 30 dias após a rejeição do plano de recuperação judicial. Então, como é que você vai... e um dos requisitos para que você apresente esse plano de recuperação judicial é que ele apresente as mesmas condições e as mesmas obrigações que a empresa em crise tem ao formular o seu plano de recuperação judicial. E aí eu estou falando especialmente em relação àqueles documentos constantes do artigo 53, que é o laudo de viabilidade, o laudo de viabilidade econômica, o laudo de avaliação da companhia e as causas que levaram a empresa em crise. Acho que a primeira, tudo bem. Os credores até conseguem extrair ali dos próprios documentos produzidos uma solução para atender esse requisito. Agora, o laudo de avaliação econômica e o laudo de avaliação dos ativos da companhia, se você não tiver uma cooperação, se o processo de recuperação judicial não tiver uma cooperação muito grande da empresa em crise, vai ficar complicado. Os credores, então, num espaço tão curto de tempo, observarem esse requisito. Então, também vejo aí com certo grau de ceticismo a verificação prática. Como é que vai se dar a verificação desse requisito na prática? Porque é muito difícil imaginar que esses laudos de avaliação, principalmente os laudos de avaliação de ativos e de viabilidade econômica da empresa, estejam produzidos aí dentro de 30 dias. Acho que, como forma de, tentando aqui imaginar um cenário para contornar essa dificuldade, é que os credores, já no início do processo, credores mais participativos, credores mais agressivos, vislumbrando a possibilidade de rejeição, venham já de antemão produzindo essa documentação e requerendo as informações necessárias para as elaborações desse documento. Então, nesse sentido, se isso realmente passar a ser uma regra, os credores vão ter uma postura muito mais proativa desde o início do procedimento de recuperação, do procedimento de recuperação judicial. E aí, nesse cenário, eu acho que vai se modificar um pouco do papel, inclusive do administrador judicial, que vai ser talvez a pedra de toque para a adequada operacionalidade desse instituto, reequilibrar a assimetria informacional que é tão comum aí, né, em processos de recuperação judicial. É algo que a gente vai ter que ver como é que esse requisito vai se aplicar na prática. Mas sem dúvida nenhuma, esses requisitos dificultam
a operacionalidade desse novo instituto, né, na prática, e evitam, de certa forma, toda a potencialidade benéfica que esse instituto poderia acarretar ao processo de reestruturação. É algo que a gente vai ter que olhar na prática como é que ele vai se dar. E aí, assim, só para finalizar, ainda assim, no terreno dos requisitos, né, como se não bastasse essas duas dificuldades que eu apontei para vocês, eu tenho aqui, não posso deixar de falar um pouco também da minha perplexidade quanto à necessidade de imposição como requisito para a efetivação de um plano alternativo, a questão da isenção das garantias pessoais dos sócios do devedor, né? Ou seja, quem votar favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial terá que abrir mão na prática das garantias pessoais contra os sócios da empresa. Aqui me parece que realmente eu não consigo entender aqui a preocupação do legislador qual foi. Até porque se a gente parar para pensar, essa questão não deveria nem estar na lei, né? Porque numa lei cujo foco é a recuperação de uma empresa, de uma companhia deficitária, frente à satisfação dos credores na melhor forma possível, em que essa questão de obrigações de sócios, de devedores, impacta qual é o interesse disso ser tratado numa lei de recuperação judicial? Isso realmente me causa certa perplexidade. E aí, olhando um pouco para a prática, dado que no âmbito das instituições financeiras, sempre, na maior parte das vezes, são credores que possuem garantias pessoais, né, principalmente avais, vai ser muito difícil elas aderirem com certa parcimônia a esse requisito. De maneira que, quando a gente olha a necessidade de um quórum alto, como bem colocou o Fernando, de 25%, do crédito global, dos créditos globais submetidos ao concurso como aptos para ativar o gatilho do plano, ou mesmo 35% do montante dos créditos presentes à última Assembleia, me parece que conjugando esses dois dispositivos vai ficar muito difícil a gente obter esses quórum. Porque, na maior parte das vezes, em 99% dos casos, as instituições financeiras são as que detêm a maior parte dos créditos, né, submetidos ao concurso. Então, realmente isso eu vejo com uma certa perplexidade. E realmente não entendo o porquê de uma lei uma lei cujo objetivo é a obtenção de uma solução negociada, consensual, entre a empresa em crise de um lado e a comunidade de credores de outro. Qual é a necessidade, a intenção da lei, qual a necessidade de se tratar de dívidas de sócios de empresa em recuperação judicial? O sócio de empresa em recuperação judicial não deveria sequer ser um tema a ser tratado numa lei de recuperação judicial. Então, de maneira que me causa um pouco de perplexidade esse assunto ter vindo a ser tratado, ainda mais dentro desse importante mecanismo que visa a fortalecer, como eu coloquei bem no início, a equalização do poder das partes rumo a um processo de negociação justo. Interessante, né? A gente tem que pensar também o quanto isso é vantajoso para os credores, porque pelo visto não é um processo simples, né? Não é algo simples de se fazer. Vamos observar como é que isso vai funcionar na prática, então. Então, voltando aqui, como vocês tinham citado aí também do Cram Down, como que ele fica nesse sentido? Ele continua sendo aplicável? Sem dúvida, Sibeli. O Cram Down, aqui na hipótese de plano alternativo, tem gente, o Fábio Olhou até trata isso como no comentário nos comentários da nova lei, ele até trata isso como um requisito, né, para a efetivação do plano alternativo, como um requisito necessário, ou seja, não aplicabilidade do cram down. Eu entendo mais que é uma interpretação realmente literal da lei, tá? Se a gente pegar lá o 56, é claro, o 56, inciso primeiro, é claro no sentido de que não se aplica o cram down para aprovação de planos alternativos. Uma outra questão referente ao cram down que também é interessante e a gente tem que fazer uma interpretação sistemática se seria possível a apresentação do plano alternativo
na hipótese de aprovação por cram-down em Assembleia Geral de Credores. Ou seja, poderia-se, havendo aprovação em primeira Assembleia, não pelo quórum do artigo 45, mas pelo quórum do artigo 58, parágrafo 1º, seria permitido aos credores ativar o gatilho do plano alternativo? A mim me parece que não. Tá? Eu acho que o 58 primeiro, ele é muito mais um quórum alternativo do 45 para aprovação do que uma mera discricionariedade do poder discricionário do juiz de aplicar ou não à luz do caso concreto. E até a prática, né, comprova isso que eu tenho dito, porque, como eu já disse antes, né, o juiz não tem formação técnica para analisar a viabilidade econômica, não possui discricionariedade para avaliar eventual, do ponto de vista econômico, a operacionalidade ou não de um determinado plano de recuperação judicial. De maneira que, uma vez, sempre quando é alcançado o quórum do 58, o juiz aprova via cram-down. Então, ele hoje é muito mais na prática um quórum alternativo ao 45 do que propriamente um poder discricionário do juiz. Então, eu acho que são essas duas questões aí que são interessantes a gente analisar quando a gente fala de cram-down em plano alternativo. O primeiro é de que, uma vez aprovado o plano via cram-down, o plano proposto pela empresa em crise, não será possível se abrir o gatilho dos planos alternativos. E, por outro, é que não é aplicável o instituto do cram-down para aprovação de planos alternativos. Eu acho que, tentando aí dar uma resposta ampla ao teu questionamento, eu acho que eu abordaria essas duas questões. Legal. Fernando, então, se o plano alternativo ele for imposto pelo credor e ele não for muito factível para a recuperanda, como que a gente resolve esse problema? Pergunta interessante. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que nos perguntar aqui é o que é ser um plano não factível, né? A gente está falando de ilegalidade ou a gente está falando de análise econômica do plano? Porque se for de ilegalidade, o plano contém alguma ilegalidade, uma obrigação inexequível, uma obrigação ilíquida, como qualquer ilegalidade de plano, seja proposto por recuperando ou seja proposto por credor, vai poder ser questionado a legalidade de alguma cláusula. Tá? Então, acho que a recuperando tem essa legitimidade para questionar a legalidade de uma cláusula. Agora, quando a gente fala se o plano não é factível, a gente está pensando na possibilidade de seu cumprimento, pensando em uma análise econômica do plano, né? Aí a gente tem um entendimento pacífico da jurisprudência e da doutrina que o judiciário não pode se adentrar na análise econômica do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores. Não pode adentrar na análise econômica financeira do plano apresentado pela recuperanda, consequentemente não pode adentrar na análise econômica do plano apresentado pelos credores. Então, me parece que qualquer argumento nesse sentido das recuperandas, de análise econômica dos planos apresentados pelos credores, devia ser rechaçado pelos tribunais e pelos juízes. Entendido. Bom, a gente vai ter que aguardar então para ver como realmente isso vai acontecer na prática, quais vão ser as jurisprudências aí pelo Brasil afora. E foi muita informação que vocês trouxeram aqui pra gente. Eu agradeço de novo, a gente chega ao fim agora do nosso segundo episódio da nossa primeira temporada do nosso podcast. Agradeço, Fernando, agradeço ao Vitor a presença de vocês. E já abro aqui a última pergunta, que é para a gente saber qual que vai ser o tema do nosso terceiro capítulo. Para o próximo capítulo, Sibeli, vamos falar de negociação prévia e mediação, né? Também um instituto novo, um mecanismo novo na recuperação judicial, que veio agora pós-reforma, super interessante para a gente tratar aí no nosso episódio desse podcast. Obrigada, Fernando. A gente agradece, então, novamente a participação dos nossos sócios e a gente fecha aqui o segundo episódio da primeira temporada do Foco Jurídico, o podcast produzido pelo Vilemora Amaral Advogados. Então, não deixem de acompanhar o nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre a negociação prévia e a mediação. Vocês gostaram do episódio? Tem algum ponto complementar? Gostariam de sugerir um novo assunto para a gente falar aqui? Mande mensagem para nós, a gente está no LinkedIn como Vilemora Amaral Advogados e no Instagram como Vilemora Amaral. É tudo junto e com 2 L's. Obrigada e até a próxima!